Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes waiting for love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. Kruk era mais um físico louco lá, que ele como a maioria dos que se formam em física, e ele queria provar que a luz tem massa. O que era o nome dele? Kruk. Aí ele criou essa ampola que ficou conhecida como ampola de Kruk. Por exemplo, como é que eu vou te explicar isso? Ele queria provar que a luz tem massa, como se fosse assim. Eu te empurrei, eu me empurrei. Os dois, né? Ambos, você tá certo. Por quê? A segunda lei de Newton diz que para cada ação há uma reação. Então, se eu exerço uma força de 20 newtons, essa mesma força de 20 newtons volta para mim. Aí ele queria provar isso. Como nós todos sabemos, a parte preta, ela absorve energia. Já a parte branca, ela vai refletir a luz. Ele queria provar que a luz, ao entrar em contato com a parte branca, ela seria refletida. E nesse reflexo, ela impulsionaria ela para esse lado, para rodar no sentido anti-horário. Mas ele criou essa ampola com o mínimo de atrito possível. Então, se vocês derem uma olhada, ela está equilibrada na cabeça de um alfinete para diminuir o menor atrito possível. Aí ele criou um vácuo perfeito, mas quando ele incidiu luz, não aconteceu nada. Aí ele pegou e parou, pensou. Aí ele teve a ideia de deixar um pouco de oxigênio e nitrogênio dentro da ampola. Aí quando ele ligou de novo, adivinha o que aconteceu? Aí tem nitrogênio, ela girou no sentido contrário. Alguém sabe explicar por que ela girou no sentido contrário? Não, né? Como eu havia falado, a parte preta, ao absorver a radiação, ela se aquece. Como as camisas da gente, por isso quando nós saímos no sol com a camisa preta, nós sentimos muito calor. Então, o oxigênio e o nitrogênio, ao entrar em contato com a parte preta, que está quente, ela se aquece e expande o gás. Aí o que faz ela girar é a expansão do gás que está sendo girado ao redor dela. Já foi. Segunda lei de Newton salvada mais uma vez. Era no campinho, né? O campo magnético e a energia mecânica gera energia elétrica. É assim que funciona nos geradores eólicos, hidráulicos. E desse daqui eu vou fazer o contrário. Nós aqui já temos os resistores. Aqui nós já temos os resistores, mas nós não temos energia mecânica. Nós vamos usar energia elétrica e transformar a energia elétrica em energia mecânica. Vamos fazer assim. É por causa do campo magnético. Essas duas bobinas geram um campo eletromagnético. E quando postos no ângulo de 90 graus, causam essa rotação. Aí para vocês terem ideia e poderem sentir o campo eletromagnético, junto, manda um imã. É menos.
Stephanie. Tá vibrando. Alguém mais quer ver? Olha aqui, rapidinho. Olha lá. Aí quanto mais perto você se aproxima dele, maior fica o campo. É potente. É 7 km. Essa distância não tem nada, se você está longe do campo eletromagnético. Agora quando você se aproxima do campo eletromagnético, eu sou oitavo semestre, sou monitor de sistemas embarcados, que é um laboratório de robótica lá. A gente trouxe alguns robôs aqui para apresentar a vocês mais ou menos o que é um robô, como a gente funciona. É uma aplicação lúdica, mas é uma aplicação que a gente pode ser implementada em escala industrial. Esse é um robô que a gente desenvolveu lá na faculdade, que o robô é composto de sensores, que é como se fossem os olhos do robô, né? Que tem os sensores infravermelho aqui que a gente tem, são dois. E a gente tem um processadorzinho que a gente coloca a programação. A gente faz a programação no computador e a gente embarca, por isso o nome de sistemas embarcados, a gente desenvolve um sistema, embarca nesse processador, para esse processador se comportar como se fosse um cérebro do robô. Os sensores identificam o ambiente externo, informam para o cérebro que ele está vendo o processador, e o processador comanda as rodas, que é como se fossem as pernas do robô. A gente ensinou ele um seguidor de linha, né? A gente faz a programação e é como se fosse uma criança, a gente ensina ele e ele vai lá e executa aquilo que a gente ensinou para ele. Aí a gente ensinou ele a seguir a linha e ele vai seguir agora porque está descarregado. Deixa eu tentar, ele está aqui desde segunda-feira apresentando. Aí, tá vendo? Ficou duro. Pra não passar vergonha. Mas vocês viram aqui que eles seguiram. Aí tem um outro robô que a gente desenvolveu aqui, que é um robô de reconhecimento de arena. Ele reconhece a arena. Ele é baseado também em sensores, que são os olhos, porque sem os olhos ele não consegue executar nenhuma aplicação com o ambiente externo, só se você fizer uma programação pré-definida para ele fazer aquele movimento certo. Agora, aqui é uma arena que a gente desenvolveu e ele é um robô que ele reconhece a arena, né? Ele identifica, ele não cai, ele está carregado ainda. E ele reconhece, a gente ensinou uma outra coisa para ele, que é a do ímã, né? Quando ele encontra um ímã, o campo magnético do ímã, ele para por 5 segundos e depois de 5 segundos ele toma o rumo dele que ele estava fazendo. Aí o nosso colega aqui também vai mostrar um outro processo, que é um processo que a gente desenvolveu com Lego, que é o mesmo princípio desse, mas só que ele tem uma outra finalidade. O que tem nessa garrafa? Como ele falou, esse aqui é o resgate Lego. O mesmo princípio dele, certo? É para não sair da borda preta, porém esse kit é um kit que é vendido pronto pela Lego. Mas porém, nós temos que fazer toda a programação pelo computador, aqui. Toda a programação, jogamos toda a programação no nosso processador e toda a mecânica dele já pronta, como vocês veem. Aqui nós podemos ver que ele possui o sensor de faixa, que é o mesmo sensor desse daqui, como se fossem os olhos do robô. Aqui temos um sensor de presença para quando a garra funcionar, ela fechar. Eu vou ligar para vocês verem. Como eu falei, o princípio dele é igual a ele, para não sair da faixa, certo? Porém, qual a diferença? A diferença é o seguinte, a intenção desse projeto é fazer resgate Lego. É para, quando tiver uma linha preta, ele tirar objetos do local. Aqui a programação foi feita para tirar, no caso, plástico ou metal da linha. Pequeno erro. Por quê? Porque o material está leve e ele é muito potente, ele está derramando. No caso, eu vou botar perto e vocês vão ver. No caso, ele deveria fazer isso aí. O nome do Lego é ele, gente.
Porque desmontar... O problema é que desmonta. A faculdade é pode em todos os kits, tanto do Lego quanto o da Inovatec. Ele vai ter que levar. É porque ele tá... Tá vendo? Tem que encaixar, velho. No caso aqui, Ele é muito, tá muito rápido. passe na garra, temos também o sensor de toque que eu não falei. Além do sensor de presença, que vai identificar o plástico, o metal, e do sensor de borda, que identifica preto e branco, também tem o sensor de toque, que está aqui, ó, o sensor de toque. Quando o material bate na garra, o que acontece? O sensor de toque é acionado, a garra automaticamente é fechada. Quando ele no material e colocando para fora, porque esse foi a nossa programação. Agora nós falamos